Olá pessoal, aqui é o Wendel. Está começando agora mais uma videoaula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 8º ano. Nós vamos estudar aqui o bloco 3, aula 11, e desenvolver a seguinte habilidade: reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de ordens como décimos, centésimos e milésimos. Os objetivos dessa videoaula são dois. O primeiro é compreender a representação decimal de um número racional e o segundo é resolver alguns problemas. Vamos agora entender como é a representação decimal de um número racional. Está aqui um número racional representado na forma decimal. A forma decimal basicamente é aquela que traz o número com a presença de uma vírgula, na qual a parte do número que está antes da vírgula é chamada de parte inteira e a parte do número que está depois da vírgula é chamada de parte decimal. Para cada ordem após a vírgula, nós temos uma certa designação. A primeira casa depois da vírgula é chamada de décimos, a segunda é chamada de centésimos e a terceira é chamada de milésimos. A quarta vai ser chamada de décimos de milésimos, a quinta de centésimos de milésimos e assim por diante. Esse número, então, já que possui 3 casas decimais, ele é chamado de 27 inteiros e 918 milésimos, pois possui, como já falei, 3 casas decimais. Pois bem, vamos resolver alguns problemas e reforçar o que acabamos de aprender. Eu trago aqui uma questão da seção Fixando Mais, está na página 121. É a segunda questão. Diz o seguinte: observe os números abaixo. Eu tenho, então, 4 números representados na forma decimal, pois já percebo que todos possuem a presença da vírgula e de casas decimais, ou seja, casas após a vírgula. Eu quero saber o seguinte: o algarismo 3 está ocupando a ordem dos centésimos no número? Pois bem, vamos conferir o algarismo 3 em cada um dos números aqui do problema. Neste 2,35, o 3 está na primeira ordem após a vírgula. Então ele é décimo, ok? Equivale aos décimos. No número seguinte, o 3 está na segunda ordem. Então ele se designa como centésimos. No próximo número, o 3 está na terceira ordem depois da vírgula. Então ele corresponde a milésimos. No último número, o 3 está na quarta ordem após a vírgula. Então ele corresponde aos décimos de milésimos. Eu quero saber em qual número o algarismo 3 ocupa a ordem dos centésimos. Centésimos está aqui, ó. Então, no número 2,035, ou 2 inteiros e 35 milésimos, já que tem 3, o 5 está na ordem dos milésimos. Então, este é o número na qual o algarismo 3 ocupa a ordem dos centésimos. 2,035 vai ser a alternativa B, a correta. Vamos para outra questão. Ainda na seção Fixando Mais, na página 122, eu trago aqui a quarta questão. Diz o seguinte: o número decimal que é decomposto em 5 mais 0,07 mais 0,006 é... Ora, para resolver esse problema, basta somarmos estes números. Já armei aqui a continha de somar e vale ressaltar que devo sempre ter atenção em colocar unidade embaixo de unidade, vírgula embaixo de vírgula e as respectivas casas decimais embaixo de suas casas decimais. Décimos embaixo de décimos, centésimos embaixo de centésimos, milésimos embaixo de milésimos.
Deu para perceber que tem algumas ordens que estão vazias, né? Algumas casas que estão vazias. Para ajudar aqui na continha, eu posso preencher com 0 facilmente, ok? Se você acha melhor preencher com 0, pode preencher que não tem problema, o resultado será o mesmo. Então agora vamos somar. Facinho, ó. 6, na sequência 7, 0, vírgula embaixo de vírgula e agora 5, né? Continha fácil de somar. E o resultado foi 5,076. Então o número correspondente a 5 mais 0,07 mais 0,006 é 5,076, ou 5 inteiros e 76 milésimos. Alternativa B é a correta. Tá aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, estudamos a representação decimal de um número racional e resolvemos alguns problemas. Continue resolvendo os problemas do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!